Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Tá chegando a hora, Mineirão lotado, no duelo diante da equipe do Vitória. Leonardo Jardim definindo a equipe na tarde desta sexta-feira. O Cruzeiro com uma carga quase que máxima, pedindo aumento na previsão de público, arbitragem definida. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Véspera de jogo, Cruzeiro e Vitória, sabadão, 4 horas da tarde. E o Cruzeiro pediu um novo aumento na previsão de público, hein? Passando para 59 mil. Já são mais de 50 mil ingressos vendidos. Ainda tem ingresso à disposição do torcedor no ingresso.cruzeiro.com.br. E bora lá, porque vai ser Mineirão maravilhoso e que venha um grande resultado diante do Vitória, que luta na parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e neste momento está na zona de rebaixamento. O Cruzeiro, que deve ter mesmo João Marcelo ao lado de Jonathan Jesus, formando a dupla de zaga, uma dupla de zaga reserva, e o restante deve ser o time que vem atuando com a ausência do Wanderson, Kenny Arroio, mas vamos aguardar a última atividade da tarde desta sexta-feira na Toca da Raposa 2. Se não tiver nenhuma surpresa, aí o Cruzeiro poderia ter Cássio, William, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Kenny Arroio e Caio Jorge. Todo mundo participou do treinamento, que a imprensa acompanhou uma parte hoje na Toca da Raposa 2. Deu para ver que o Bolassi ainda faz atividades específicas, com isso aumenta até a chance de Ryan Leles ser relacionado pela primeira vez, o jovem atacante que subiu nesta semana para o profissional com as ausências de Wanderson e de Marquinhos, e o Luiz Sinisterra treinando normalmente todos os últimos dias com o grupo. Hoje quem apareceu mais uma vez no gramado, o Fagner, ainda na preparação física, e o Matheus Henrique seguindo aquele processo de recuperação da fratura na costela, mas o jogador vem dando aí uma ótima resposta nesta recuperação e, quem sabe, podendo ser novidade no Cruzeiro para os jogos das semifinais da Copa do Brasil diante da equipe do Corinthians. De qualquer forma, temos que aguardar o último treinamento na tarde desta sexta-feira e também se Leonardo Jardim vai confirmar aí o Ryan Leles entre as opções para este compromisso diante da equipe do Vitória. Lembrando que o Cruzeiro joga neste sábado contra o Vitória e tem jogo no meio da outra semana. É o duelo contra o Grêmio na Arena do Grêmio na quarta-feira em Porto Alegre. E aí no final de semana seguinte, domingo, o Cruzeiro encara a equipe do Fluminense. É um domingo às 4 da tarde. O Cruzeiro fazendo 2 jogos aí em um horário bem legal. Com certeza o jogo também do Fluminense vai ter um grande público no Gigante da Pampulha. Arbitragem definida, o VAR também, e a nossa CBF, ela está cada vez mais perdida, e eu explico por quê. Rafael Klein, que foi escalado para apitar o jogo da rodada, né? Todo mundo de olho em Palmeiras e Cruzeiro. Quem que a comissão de arbitragem escala? Rafael Klein, logo um dos principais árbitros do futebol brasileiro, no entendimento do senhor Rodrigo Sintra, chefe da comissão de arbitragem. E aí, para surpresa de todo mundo, na rodada seguinte, o senhor Rafael Klein não está escalado, nem mesmo para o VAR, para arbitragem de vídeo. O senhor Rafael Klein, que fez aquela arbitragem no Allianz Parque, no jogo Palmeiras e Cruzeiro, ele está fora da rodada de número 31 da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem como entender? A nossa CBF, a comissão de arbitragem, o Ramon Abate Abel, está fora desde aquele jogo também, entre São Paulo e Palmeiras. E assim vai tocando aí o apito no futebol brasileiro cada vez mais
eu fico cada vez mais impressionado com tudo que acontece. Dito isso, quem apita Cruzeiro e Vitória, Jefferson Ferreira de Moraes, ele é de Goiás, ele apitou até Cruzeiro e Sport, aquele 1-1, e no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi VAR, inclusive naquele jogo que o Cruzeiro foi prejudicado, mas aí não era lance para VAR, né? Com o Atlético Mineiro. Ele foi VAR na partida de volta da Copa do Brasil, aquele 2-0. Ele tinha sido VAR também em Cruzeiro 2, Mirassol 1. E aí ele foi VAR no empate Atlético Mineiro e Cruzeiro. Até o VAR ali utilizou as imagens para expulsar o Caio Jorge. Aí uma expulsão justa, né? E muita gente falou sobre o escanteio. Aí o VAR não poderia intervir. Era o grande Paulo César Zanovelli que teria que ter se atentado para o fato de que não era escanteio e sim tiro de meta. Notícias do Cruzeiro com casa cheia no fim de semana. Alô, Rubens, um abraço, boa noite. Boa noite a você também, Cirilo. Alô, Edu Panzi. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas da turma do bate-bola. Eu confirmo para a Nação Azul, 6h37. Penúltimo trabalho feito pela manhã na Toca da Raposa. Mais uma vez, a imprensa tendo acesso, é o que vem sendo, né, a conduta da diretoria e também da assessoria, nos recebendo muito bem, e o trabalho que foi realizado pelo técnico Leonardo Jardim, que teve um pouco antes a presença do Pedro Júnior, o vice-presidente de futebol, em campo, com o Pelaipe também, reuniram com os jogadores. O momento é importante, né? A gente sabe que o Cruzeiro está muito próximo do seu objetivo na temporada. A gente sabe também que o Cruzeiro, dentro de casa, acabou perdendo pontos para equipes da parte de baixo da tabela, por isso o foco é total nesse momento, a importância, né, de pontuar contra o Vitória. Lembrando, 4h no sabadão, ingressos voando, mais de 50 garantidos. A diretoria que manteve a promoção que teve também contra o Sport, contra o Fortaleza, mesmo com a fase boa, a promoção sendo mantida, preço único pro sócio de R$30, expectativa para quem sabe ingressos esgotados. Ao meio-dia a gente já tinha passado dos 50, o Cruzeiro chegando aí muito próximo dos 55 mil torcedores no sabadão, que é um horário, né, espetacular, e o Cruzeiro vem sofrendo muito com isso nesta temporada, com os jogos onde tem o horário cruel para o torcedor, principalmente para quem vem do interior. Mas 6h39, a grande dúvida para o jogo, ou até mesmo a grande mudança, né? Até porque não deve ter tanta dúvida assim o técnico Leonardo Jardim, sem Vidalba, que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Fabrício Bruno foi expulso contra o Palmeiras. A zaga será toda ela mudada, tendo o João Marcelo e o Jonathan Jesus. João Marcelo, que se recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo, uma ruptura multiligamentar, 8 meses afastado, se recuperou, voltou contra o Vasco, atuou praticamente 45 minutos contra o Sport, pode fazer o seu primeiro jogo como titular depois desse retorno, e ele comenta aqui na turma do bate-bola se pode ser titular ou não no sábado, hein, João? Sem dúvida nenhuma, Tô muito ansioso para esse momento, mas tem outra concorrência também no grupo, tem o Gamarra, tem o Jonathan também, então não é certo que eu vá jogar, mas estou 100% sim, estou preparado, e se tiver que entrar em campo, vou dar meu máximo pelo Cruzeiro, como sempre. João Marcelo, ao todo 60 jogos pelo Cruzeiro, 6 nesta temporada, e sobre o objetivo, é título ainda, é Copa Libertadores. João Marcelo fala na Itatiaia. Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, não adianta a gente almejar uma coisa lá na frente, mas a gente tem que pensar em jogo a jogo, vencer cada partida, pontuar, não perder ponto bobo e pensar em cada partida, e a gente já mostrou que a gente tem elenco para isso, tem time para isso, e vamos fazer de tudo para conseguir pontuar o máximo possível, e no final a gente faz as contas e vê.
João Marcelo, que com os pés no chão até citou o Gamarra como uma possibilidade ali para formar dupla de zaga com ele ou também com o Jonathan Jesus, mas essa dupla que vai se desenhando para o jogo de sábado, existe a preocupação com relação ao ritmo de jogo, já que o João Marcelo esteve em campo apenas 2 vezes, né, depois do seu retorno, que foi contra o Vasco fora de casa e contra o Sport, Cirilo. Ô Edu, eu aposto muito no João Marcelo para a próxima temporada, tá? Porque tendo aí um tempo de recuperação, nesse fim de ano ainda tem alguns jogos para ele pegar um pouquinho mais de ritmo, a pré-temporada do ano que vem, porque, assim, quando começa o ano, ninguém contestava a titularidade do João Marcelo até se lesionar, né? Não, sem dúvida nenhuma, né, Cirilo? Quando você diz para a próxima temporada, porque dificilmente ele vai conseguir recuperar, ritmo, né? E sequência, porque, assim... recuperar a posição esse ano é difícil. Fabrício Bruno e Vidalba simplesmente não dão brecha quando a gente fala tecnicamente. É claro que o zagueiro tem a questão da suspensão, dos cartões amarelos, vermelhos, enfim, uma hora ou outra, Jonathan Jesus, João Marcelo, eles vão ter as oportunidades até o final dessa temporada, mas em termos de sequência acho muito difícil para o João Marcelo, para o próprio Jonathan. Então tentar mostrar para o Jardim que ele pode ser muito útil no dia a dia para ter uma sequência a partir da próxima temporada. O João Marcelo é bom zagueiro, acredito, se não tivesse tido a lesão, teria tido uma disputa ferrenha com o Vidalba pela titularidade, mas fato é que o Vidalba está jogando demais. Vidalba é um cara extremamente acima da média em termos de inteligência tática dentro de campo e tem demonstrado isso jogo a jogo. E o Fabrício Bruno é um zagueiro de seleção brasileira, esse aí a gente nem conversa, mas a realidade para o jogo deste final de semana é João Marcelo e Jonathan Jesus, uma dupla de zaga diferente, mas o Cruzeiro precisa pontuar, precisa fazer os 3 pontos, o dever de casa, se quiser ainda seguir sonhando com título na briga contra Palmeiras e Flamengo. Então é o torcedor do Cruzeiro lotar o Mineirão sabadão, que vai ser fundamental. A arquibancada também, é jogo de paciência, né, Cirilo? O adversário é inferior, aí vai tentar cozinhar o jogo, e a arquibancada nesse ponto, ela é fundamental. E é fundamental também que mais cedo, antes do jogo, você pegue sua família, sua esposa, seus filhos e dá aquele passeio no shopping, né? No Shopping Show Automol, você vai lá escolher entre as mais de 1000 opções o seu próximo carro, o seu seminovo. Todos eles estão esperando no Shopping Show Automol. O estacionamento no sábado, gente, é gratuito, tá? Até às 14 horas. Então você de Belo Horizonte, você do interior, pode vir sem nenhuma dúvida para Belo Horizonte. Vai ter lugar para deixar o carro com segurança, ambiente climatizado. Vai tomar seu cafezinho e escolher o seu novo automóvel no maior shopping de Belo Horizonte. O Shopping Show Automol, ele está localizado na Raja Gabalha 2440. Mais do Cruzeiro, Rubem Júnior. Para dizer que mais um dia teve em campo na Toca o Matheus Henrique fazendo aquele trabalho de corrida, né? Teve uma fratura na costela e a gente sabe a cautela que tem o departamento médico com relação a esse tipo de lesão, de recuperação, ainda segue no departamento médico. Não é nenhum processo de transição, deixou muito clara a assessoria de imprensa do Cruzeiro que é apenas um processo onde tem o atleta, né, fazer ali uma certa caminhada, um trabalho ali de trote, aquela corrida mais leve em campo. Também o Bolassi preservado, o Cruzeiro que tem assim também com os demais jogadores, quando o atleta tem um desgaste, o Bolassi está no departamento médico e a gente não precisa citar sobre o Wanderson, né, que volta apenas na próxima temporada, teve aí o músculo posterior da coxa esquerda, esse estiramento. O Cruzeiro que finaliza a preparação nesta sexta-feira pela manhã e a diretoria convocando para que os ingressos possam ser esgotados pro sabadão, aquele horário bom das 4 da tarde, JVC. Grande horário, Rubem Júnior, no próximo sábado, casa cheia, quase 60 mil torcedores presentes, jogo muito importante para a sequência da temporada do Cruzeiro.